Olá, você está no canal da Educação Particular do professor Augusto César, @educacau, @educacau particular, o canal da educação do professor Augusto César. Fique conosco, pois vamos para as pessoas na condição do autismo. Como explicar a alguém, de modo bem simples, como compreender o autismo? PCA. Grave essas 3 letrinhas. Tem a ver com TEA. TEA. Mas é diferente. Eu diria complementar. TEA é o termo clínico. PCA é a chave de leitura que vamos usar aqui para pensar a pessoa na condição do autismo. Observe a imagem. Você tem lá quem é o responsável pelo DSM-5, que é a Associação de Psiquiatria Americana, né? Então, no caso aí, o documento que baliza as normativas e as ações psicológicas dos psicólogos, né? Psiquiatras, e quem é responsável pelo CID-11, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que baliza, né, que normatiza, né, as ações e as questões relacionadas à medicina, à saúde, os médicos. Tá? Não há conflito com nenhuma dessas duas normativas. Tá? Por quê? Porque para o DSM-5, para que serve ele? Para descrever e classificar transtornos mentais. Tá? E o CID-11, para que serve? Para descrever e classificar doenças, lesões e causas de mortalidade. Tá? E o termo PCA que estamos propondo aqui, para que serve? Ele é uma chave de leitura para pensar a pessoa na condição do autismo. Ok? Em sua versão mais recente, o DSM-5 é de 2013, o CID-11 é de 2019, o nosso PCA é de 2026. Apresentamos aqui uma forma de compreender o sujeito. Não é apenas teórica. Oportunamente, apresentaremos o seu desdobramento em orientações práticas. Mas iniciar com a teoria é tanto esclarecedor para você que me ouve, como para este que vos fala. Pessoal, vocês que estão me ouvindo, tá? Mais do que ver, ouvir é fundamental, né? Eu sou um professor de matemática, formado agora psicanalista e filósofo. O meu conceito, ele vem dessa área, da psicanálise e da filosofia. Tá? Agora, para quê? Para que você possa compreender e usar, por exemplo, no seu trabalho educativo. Você que é um professor, você que é pai e mãe, você que é um cuidador, você que apenas convive com pessoas e percebe, né, aquilo que vamos falar hoje. Né? Vale a orientação aqui da doutora Maíra Gaiato, né, da imagem que pusemos aí. Então ela diz assim, mas e se esse entendimento viesse antes? E se as crianças e os adultos, eu completo, fossem compreendidas desde o começo? E se os professores soubessem identificar os sinais? E se os profissionais tivessem informação real, prática e acolhedora? Percebam, é tudo uma questão de e se viesse antes? Né? Guarde isso. Para evitar o preconceito e o conflito com médicos ou psicólogos, fenomenologicamente, propomos a seguinte chave de leitura. O autismo pode ser compreendido a partir de 2 eixos, ou de forma simples, de 2 coisas. Coisas no sentido filosófico psicanalítico, de dimensões da experiência
que nem sempre se expressam em palavras, coisas que aparecem em um sujeito que vive. Solidão e imutabilidade. É isso que a pessoa na condição do autismo organiza. PCA. Pessoa na condição do autismo. 3 letrinhas, lembra? A pessoa PCA organiza subjetivamente suas características de solidão e imutabilidade. Por exemplo, a criança que prefere brincar sozinha, mas aceita o outro no tempo dela, é vivência concreta de solidão. E, por exemplo, de imutabilidade, seria a necessidade percebida de rotina daquele adulto, dele seguir a mesma rota, manter o mesmo carro, usar o mesmo copo. Você percebe? Aqui, pessoal, colocamos 2 exemplos. Um exemplo que acontece em pessoas PCA para crianças relacionada à solidão. Mas você poderia trocar a criança para o adulto, né? Que prefere ficar sozinho, mas aceita o outro no tempo dele. Né? E de imutabilidade apresentamos para o adulto, mas poderia ser para a criança. A necessidade percebida de rotina daquela criança, dela sentar no mesmo lugar, usar a mesma roupa. Percebe? Bem assim o psicólogo Pedro Jailson, na imagem que colocamos aqui, né? Ele coloca rigidez cognitiva e a necessidade de previsibilidade no autismo adulto. E ele diz: adultos autistas podem sentir ansiedade intensa ou desconforto significativo diante de mudanças na rotina, mesmo quando essas alterações parecem pequenas para outras pessoas. Isso costuma ser compreendido como uma combinação de rigidez cognitiva, dificuldade de flexibilidade mental, intolerância à incerteza e necessidade de previsibilidade. Eu diria imutabilidade. Aqui ele está falando da questão da imutabilidade. E é bem assim, pessoal. Há uma questão na rotina que é fundamental. Né? Você percebe que tudo segue e você não se cansa. É bem assim mesmo. Tá? Então, aqui no caso, falando, né, o Dr. Pedro Jailson falando da rigidez cognitiva no autismo adulto já diagnosticado, mas quantas pessoas você não conhece que também são assim? Mas vai precisar de laudo para você ter algo que favoreça a compreensão e o acolhimento dessa pessoa com a qual você convive muitas vezes. Não é? Você percebe? E aí? Qual das duas, solidão ou imutabilidade, você mais percebe no seu dia a dia? Escreva aí nos comentários. Se concordar e compartilhe. Nós lhe agradecemos. Solidão e imutabilidade, características do humano e do vivido no autismo. Mais ou menos uma ou outra. Mais de uma ou menos de outra. Sempre o autista tem muito ou pouco dessas características. Nunca zero. E aí a referência, que é um trabalho meu que vou passar a bibliografia ao final, né? Na página 29 eu digo exatamente isso, né? Que a solidão e a imutabilidade são características do humano e do vivido no autismo. Sempre estão presentes. Sempre, sempre, sempre. Mais de uma ou menos de outra. Ou você tem muito ou você tem pouco, mas você não zera isso aí. Não zera. Olha a imagem que eu coloquei para vocês. Aí tá lá a família, né? Curtindo, brincando com a criança, talvez uma comemoração, a bola no ar, todo mundo contente. E aquela senhora, provavelmente uma
uma avó, uma mãe, uma tia, observando de longe. Mas em nenhum momento ela está triste, ela está com aquele sorriso contido, né? Um sorriso de boa. Ela está observando, tá? Ela está na dela. Tá? Isso significa uma característica, mais ou menos de uma, mais de uma ou menos de outra. Ok? O contato com o outro, ele pode ocorrer, mas frequentemente segundo uma organização própria do sujeito, podendo trazer tanto aberturas quanto dificuldades concretas na vida cotidiana. Então, de novo, a mesma imagem. Quer dizer que não vai ter contato? Não. Tá? Mas isso vai acontecer primeiro, de acordo com o sujeito, né? É dentro dele, subjetivamente, que esse sujeito organiza solidão e imutabilidade na condição do autismo, né? Quando PCA. E aí, no caso, ele pode ficar na sua, observando lá de longe, e aí ele vai ganhar uma visão de contexto, vai perceber tudo que está acontecendo, vai perceber detalhes e tal, vai ficar na dele, né? Tem a questão sensorial envolvida e tudo mais, né? Mas também ele vai meio que perder um pouquinho daquele contato ali, né? Daquele afeto, né? Porque toda vez que você está em contato com o outro, né? Isso é uma troca, né? Então essa troca há uma dificuldade aí com consequências e tudo mais, né? Então é isso que eu quis dizer aqui, né? O contato do outro ele pode ocorrer, mas, né? Ele tem, na nossa opinião, né? Ele pode ser observado como algo que tanto traz aberturas como dificuldades concretas, tá? Tem prós e contras aí, ok? Mas isso não substitui abordagens, esse nosso termo PCA, né? E tudo que decorre daí. Isso não substitui, abordagens clínicas ou outras, mas pode ajudar a compreender melhor o sujeito com quem se trabalha ou convive, seu aspecto do humano, do vivido. Aqui apresentamos uma forma de compreender o sujeito. E aí eu pus de novo a mensagem da doutora Maíra Gaiato. E se esse entendimento viesse antes do laudo? E se as crianças fossem compreendidas desde o começo de suas vidas? Esses complementos sou eu que faço, né? Se os professores soubessem identificar os sinais do seu trabalho. Se os profissionais tivessem informação real, prática e acolhedora. Percebe? Não há conflito com abordagens clínicas, psicológicas, o que quer que seja. Não é nada de demais. Mas é importante para que a gente comece a dialogar filosófica e psicanaliticamente com todos aqueles que estão na condição do autismo. Ok? Vamos lá, então, fazendo uma análise mais pormenorizada. Tá? Vejamos. A solidão no fenômeno do autismo não nos parece ser uma dificuldade de contato com o exterior, mas antes uma facilidade ou uma tendência, sempre que possível, a afastar-se daquilo que vem do exterior, podendo chegar, no limite, a uma recusa, até como uma forma de negação do que vem desse exterior, com consequências. Tá? Então a solidão não é algo que é enxergado, né, na pessoa na condição do autismo como uma dificuldade de contato, né? Mas é uma facilidade que ela tem. Ela tem a facilidade de ficar de boa. Ela tem uma facilidade de se isolar. Ela tem uma facilidade de se... como é que a gente fala? De olhar de fora. Sabe quando é exigido de você, na ciência, um olhar isolado do contexto para que você faça uma avaliação? Aí, ó. Por exemplo, né? A questão é que você é muito criticado, né, por causa dessa sua facilidade. Então a facilidade é vendida como uma dificuldade, a gente acha. Né? Humildemente achamos aqui. Né?
Aí captamos uma imagem da internet que diz assim: o autista com altas habilidades aprende a mascarar cedo. Ele observa, copia, se adapta. E por fora parece dar conta de tudo. E por dentro, exaustão, ansiedade, colapsos silenciosos. Tá? Então aqui, pessoal, como que eu cheguei em tudo isso? Né? Eu me formei também em psicopedagogo. E aí, naquela ocasião, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre altas habilidades e superdotação. E um dos livros que eu li foi sobre dupla excepcionalidade, da doutora Cláudia Hakim. E aí ela coloca que há essa possibilidade, né? Ela narra todo o percurso lá com os filhos dela, né? Com altas habilidades para ter os atendimentos e tal. E aí ela coloca, bom, o autista com altas habilidades, aquela pessoa com altas habilidades, ela pode ter dupla excepcionalidade, ou com TDAH ou com TEA. É onde eu entrei na questão uma das portas, né? Por onde eu entrei na questão do autismo e chegamos até hoje no conceito de pessoa na condição do autismo, né? Porque quantos gênios, quantas pessoas que você bate o olho e fala, poxa, cara é fera, mas há problemas. E aí você não consegue compreender. Quantos? Eu na minha área de educação, quantos? Né? Enfim. Tá? E aí, quais são essas consequências, né? Tendo a solidão, né? Tendo como consequência negativa possível as crises ou a dificuldade de socialização, mas tendo como consequência positiva possível uma abertura, um vislumbre de aceitação possível ou a manifestação da máxima liberdade do sujeito. Veja, o sujeito ele se isola, ele tem a máxima liberdade. Já parou para pensar nisso? Com todos os prós e contras, mas é a máxima liberdade possível do sujeito. Ou um vislumbre de aceitação é possível, né? De repente você percebe ali uma possibilidade, uma portinha aberta para acolher, para conviver e tudo mais. Ok? Agora, por outro lado, né? O outro eixo, né? Já a imutabilidade no fenômeno do autismo não nos parece ser uma dificuldade de comunicação com o exterior, mas antes uma facilidade ou uma tendência, sempre que necessário, a preservar uma ordem própria diante daquela que vem do exterior, podendo chegar no limite a uma recusa dessa ordem exterior, até como uma forma de negação, né? Com as suas consequências e tudo mais. Então aqui basicamente a questão da rotina, né? Questão de colocar ordem em tudo, pôr ordem em tudo. Ora, mas o que tem isso de ruim? Isso é uma dificuldade? Né? Ou, no limite, há uma continuidade disso numa dificuldade de comunicação? Não, vamos olhar a parte boa. Né? Você percebe que muitas vezes aquela pessoa na condição do autismo, ela quer preservar a sua ordem, né? E isso, como falamos anteriormente, isso gera menos desgaste cognitivo, gera previsibilidade, é melhor. Né? Então, assim, o que há de complicado nisso? Eu não vou falar a palavra, mas vou falar. O que há de mal nisso? Essa é a questão. O que há de mal nisso? Não há mal nenhum. Né? A imagem que pusemos ali, né? O autista adulto aprende a ignorar sua necessidade de suporte e a se virar sozinho porque os outros adultos têm suas próprias vidas e preocupações. É quando, com muito esforço, ele conquista uma vida autônoma, muitas vezes à custa de sua saúde mental. E ainda que houve que hoje em dia todo mundo é autista e que autismo virou moda. Aqui é um detalhe que você vai dar, tudo é autismo. Não, não é tudo não, mas não podemos negar, né,
que há pessoas na condição do autismo. E particularmente em relação ao autista adulto, né, ele se vira, cara. É o masking, né? Ele arruma jeitos e depois ele repete aqueles jeitos e vai percebendo como que funciona a vida e vai percebendo como que ele se adapta às questões sociais, né? Ok? Agora com as consequências, tá? Tendo como consequência a imutabilidade, né? Tendo como consequência negativa possível as crises ou a dificuldade de linguagem, mas tendo como consequência positiva possível, outra abertura. Novamente, um vislumbre de aceitação possível ou a manifestação de um máximo regramento possível do sujeito. Pensa num cara disciplinado, numa criança disciplinada. Bem assim é o PCA, né? Com relação a, quando você já tem o diagnóstico, então você está no espectro, né? A imagem que pusemos aqui, né? Rotina da autonomia. Seguir a sua rotina não te limita, ela te poupa de gastar energia decidindo cada detalhe. Com essa base estável, sobra mais espaço para focar no que importa, sem se perder no excesso de estímulos. É tipo uma proteção, saca? Percebe? Tais características não são boas nem ruins em si, a solidão e a imutabilidade. Tudo depende de como aparecem na vida do sujeito. Tá? Aqui, né, uma imagem da clínica Novos Rumos, né? Eles colocam aqui autismo nível 1 em adultos, características pouco comentadas, né? Sem filtro, camuflagem social, segue todas as regras, cheio de manias, hiperfoco no trabalho, desconforto com visitas, gosta de ficar em casa, irritabilidade com barulhos, sobrecarga social, hábito de categorizar, classificar tudo direitinho, tá? Quantas dessas aí não tem a ver com a imutabilidade? Ó, camuflagem social, segue todas as regras, cheio de manias, hiperfoco no trabalho, gosta de ficar em casa, né? Só aí já foram 5, tá? Aí você pega da solidão, sem filtro, camuflagem social, segue todas as regras também pode ser, né? Cheio de manias, né? Desconforto com visitas, gosta de ficar em casa, sobrecarga social, já foram 7. Então, apenas 2 eixos, solidão e imutabilidade, explicam de uma forma bem simples a pessoa na condição do autismo. Percebe? E não são, assim, características boas ou ruins em si. É convivência. Tá? É tudo uma questão de convivência. Aí tem os 2 carinhas, os 2 psiquiatras que pensaram isso basicamente na mesma época, tá? E aonde nós nos inspiramos para tirar essa díade complementar, que é o Léo Kanner, que é aquele senhor na imagem à esquerda, e o Hans Asperger, que é aquele Asperger, né? Eu falo Asperger, e falei e já está falado, que é aquele senhor que está à direita. Eles 2 que cunharam, né? O que hoje se reconhece como TEA, e aí a questão da solidão e da imutabilidade e tudo mais. Então percebemos que esse binômio, né, essa díade complementar, solidão e imutabilidade, inspirada em Kanner e Asperger, né, os primeiros que cunharam para médicos ou psicólogos, o que hoje no DSM se reconhece como TEA, transtorno do espectro do autismo, permite compreender pelas consequências positivas ou negativas o fenômeno do autismo. Veja, é o fenômeno. Não pode negar que acontece. Você não pode negar que acontece. O autismo acontece nas nossas vidas, aos nossos olhos, em todo lugar. Ele é um fenômeno. Tá? Por isso é que nós cunhamos esse termo fenomenologicamente. Tá? O termo PCA. Ok? O autismo, para nós, e com essas características fundadoras de solidão e imutabilidade, não se trata de uma categoria médica ou psicológica somente, tá? O autismo, mas também de uma categoria filosófica ou psicanalítica para nós, como expliquei agora há pouco.
necessitando de um termo específico para os sujeitos que se enquadrem em tais características, na condição do autismo. Aqui eu reproduzi de novo o quadrinho lá comparando o DSM-5 com o CID-6, né? Então, o DSM-5, o autismo se encaixa como categoria psicológica, no CID-11 o autismo se encaixa como categoria médica. Ora, mas e filosoficamente ou psicanaliticamente, que foi o fenomenologicamente que falamos agora? Não há um termo específico. Ora, há, né? Há aquele na condição do autismo. Ou seja, buscamos um termo que auxilie o entendimento tanto de famílias como de educadores, que não precisam de laudos ou diagnósticos para conviver ou desenvolver seus trabalhos com as pessoas nessa condição. Então veja, pessoal, eu coloquei aqui 2 exemplozinhos, né, de... como é que eu posso dizer? De tentativas, né, de pessoas que criaram, né, formas da gente pensar as pessoas na condição do autismo que não precisam de laudos nem de diagnósticos. Então, à esquerda está lá o Sam, daquela série da Atypical, né? Estão lembrados? Sugiro que assistam, é muito bom. Tá? É da Netflix. E à direita, The Good Doctor, né? O médico. Né? Nessa série, não me recordo de falarem de laudos e etc. Eles já são apresentados como. Né? Ora, aí você está lá na escola dando aula. Você é apresentado ao seu aluno como? Ah, pessoal, mas eu vou dizer, hein? Não tem só aluno, não. Não tem só aluno. A gente fala que, mas aquele aluno. Não tem só aluno, não. Eu posso garantir que isso se espraia. Isso vai atingir colegas professores, funcionários, pais, mães, avós. Então vejam, há uma necessidade de que não seja apenas com o laudo que se acolha a pessoa na condição do autismo. Ok? E pense nisso, até para pessoas que reconheçam em si, em algum grau, aspectos desta forma de estar no mundo. Ora, pessoa na condição do autismo pode ser você, pode ser alguém de sua família, como disse agora há pouco, pode ser um aluno, um professor, uma professora, uma funcionária. Pode ser quem na escola? Pode ser muita gente, pode ser o pai, pode ser a mãe. Pode ser qualquer um de nós. Ou não. Vale a pena parar um pouco para pensar, não é mesmo? Pensa aí. Põe nos comentários o que é que você acha. Assim, para isso, cunhamos o termo pessoa na condição do autismo, PCA, ou pessoa, PCA, para as pessoas com quem convivemos ou educamos e necessitam de acolhimento e escuta em sua solidão e imutabilidade. É isso daí. Tá? Então, esse termo, pessoa na condição do autismo, significa um termo para as pessoas com quem convivemos ou educamos e que percebemos que necessitam de acolhimento e escuta em sua solidão e imutabilidade. Acolhimento e escuta vem da psicanálise, e a nossa percepção dessas pessoas e a inclusão do termo vem da filosofia. Tá? Como isso acontece e a gente percebe, é fenomenológico. Ok? Bom, esse PCA é um conceito complementar e que se relaciona também às pessoas no TEA, sem negar o espectro ou conflitar com a medicina ou a psicologia. Atenção, senhores médicos ou psicólogos, pelo amor de Deus.
Ninguém está aqui, né? Nós estamos para ajudar. Nós estamos para ajudar. É bem a imagem que eu coloquei ali, ó. É para lançar luz na mente. Tá? Aliás, não é uma questão de cérebro, hein? Pode ser uma questão de cérebro. Não vou negar isso, né? Mas é mental. Aí eu sou assim bem freudiano. É mental. Nós estamos lançando luz na mente. E vejo que tem espaços que a luz não chega. Ainda tem essa, hein? Eu sou bem freudiano, mas enfim. Tá? Então o PCA é um conceito complementar que se relaciona, né, com as pessoas do TEA. Ele é complementar a esse. Ele não nega. Tá? Nunca vai negar. Nunca, nunca, nunca. Então, PCA. As 3 letrinhas da pessoa na condição do autismo que se organiza dinamicamente em torno da solidão e da imutabilidade. Em nossa opinião, compreender o autismo por essa díade solidão e imutabilidade, compreender o autismo com esses eixos, solidão e imutabilidade, ajuda a humanizar o autismo. Simples assim. Né? Você percebe? A questão não a questão é de ajudar, de compreender o fenômeno e de humanizar o fenômeno. Simples assim. Ok? Bom, aí sou eu, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos ver se ele vai voltar. Aê, voltou. Então, ó, nesse slide que voltamos, né, que eu já coloquei e tal, tá lá a imagem, né? Como compreender o autismo, é a thumb, né? Conheça a PCA, solidão e imutabilidade. Então, aquela imagem ali sou eu, feita por IA, pessoal. Muito louco o negócio. Mas ali, ó, pensativo, sou eu. Ali embaixo, ali no rodapé, ó, também sou eu, fazendo lá a posição de presta atenção, né? Ó, com o dedinho levantado assim, ô meu, presta atenção. Tá? Ou apontando, sei lá. Também foi inteligência artificial. Agora o próximo slide. Bom, aqui sou eu. Né? Então aí... E eu vou falar para vocês, pessoal. Primeiro, a questão da gravação, né? Então está sendo muito mais tranquilo fazer essa gravação apenas com a voz e no fundo o que importa é o que eu estou passando, né? Para vocês e vocês estão ouvindo, tá? Segundo lugar, está aí meu trabalho, né? Correia Neto Augusto César, Psicanálise Simples, aborda simbolizante e reflexos para uma compreensão do autismo. Foi meu trabalho de conclusão de curso, pós-graduação Lato Sensu em Psicanálise Clínica, tá? Tá disponível no meu site www.todaavidadagente.com, tá? Você pode baixar, pode ler, pode criticar. E, bom, eu vou falar muito mais coisas desse meu trabalho, tá? E essa é a referência principal. Foi um trabalho onde eu me preocupei primeiro em explicar a psicanálise de uma forma mais simples, tá? A psicanálise tanto freudiana, de base freudiana, como kleiniana, da Melanie Klein. E é da Melanie Klein com Kanner e Asperger que eu cunhei a dia de imutabilidade e solidão. E tá nesse trabalho também como que eu fiz isso. Quem quiser, dá uma lidazinha, põe aí nos comentários o que você achou e tudo mais. Tá bom? Então, e lembre-se, PCA caminha junto com o TEA, nunca contra. Humanizar o autismo, simples assim. E se você chegou até aqui, foi porque o que eu falei faz sentido para você. O que você ouviu é o que realmente importa. O que permite a você refletir para aprender e, a partir disso, agir. Seja com o seu corpo, seja com sua mente. E não o contrário. É importante frisar isso. Pessoal, o vídeo ficou longo, mas olha, se você chegou até aqui é porque o que eu falei, tipo, você parou para pensar, você concordou, discordou, te criou interrogações e tal. Mas o que você ouviu é que realmente importa. E a partir do que você ouviu, você reflete para aprender e a partir disso, age. Age com o corpo ou age com a mente? Agir com o corpo, levantar, fazer alguma coisa e tal. Né? Agir, normal. Agir com a mente, trabalhar intelectualmente, refletir,
criticar ou não, estou aberto a críticas, sugestões, comentários, tá? Utilizar isso, né, em outros trabalhos intelectuais e tudo mais, e não o contrário. Ouça primeiro. A gente está muito no nível de enxergar, ver, passa vídeo e dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho para um lado, dedinho para o outro, né? Que às vezes você fica passando para um lado, para o outro. Não, cara, ouve primeiro. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Mas a partir de agora, reflita. E a partir da reflexão, aprenda. E a partir do aprendizado, haja. Seja com o seu corpo, seja com a mente. E não o contrário. Ok? E por fim, tá lá a thumb do canal, né? É uma playlist do meu canal Educação Particular. Esse vídeo vai estar lá na playlist Toda a Vida da Gente. E aí eu peço, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo de slides narrados. Então esse vídeo, pessoal, ele é um vídeo que ele tem o conteúdo, é como se fosse uma aula, tá? Eu chamei de vídeo de slides narrados. Eu estou lançando essa. Se alguém já falou, beleza, tá? Se ninguém falou, estou falando agora. Tá? Então peço, né, por favor, que se inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo de slides narrados. Eu sou o professor Augusto César, formado em matemática, especialista em filosofia e psicanálise. E este vídeo foi gravado em 31 de julho de 2026, às 17 horas. Um abraço fraterno, fique com Deus e sucesso a todos nós.